O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs e que nos acompanham pelas redes sociais. Bem, só lendo este evangelho, existe dúvida que a Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade também, agora a gente sabe, de Cristo? É na Bíblia que está ou não? João capítulo 6. Releiam em casa. Não há dúvida. Mas por que nós que somos tão criticados pelos nossos irmãos protestantes, como quem não obedece à Bíblia, neste caso, tão evidente, tão na cara, eles não conseguem obedecer à Bíblia? Porque eles não têm a chamada sucessão apostólica. Só pode ser sacerdote que transforma a substância do pão em corpo de Cristo, sangue, e do vinho em corpo e sangue, porque na verdade as espécies, ela sendo só o sangue ou só a hóstia, contém Cristo por inteiro. Que seja uma partícula menorzinha, é Cristo por inteiro. Por isso que nós temos cada vez mais esse cuidado de observar se a hóstia foi consumida. Por isso, mais uma vez, eu quero dizer a vocês, comunguem na frente do ministro. E vocês que não estão comungando, observa se alguém levou a hóstia. Observa se foi comungada. Vocês todos são sentinelas, vigilantes da Eucaristia. Porque em cada partícula tem todo o Cristo. Eu já contei que no Antigo Testamento o templo tinha três cômodos. A parte do pátio dos gentios, onde chegavam os animaizinhos, o lã. A parte do santo, onde o sacerdote praticamente passava o ano todo chegando até o santo, é kal em hebraico. E o santo dos santos, Debir, que uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, o dia da misericórdia, que seria mais ou menos setembro, o sumo sacerdote entrava e oferecia o sacrifício do cordeiro do animal dentro do santo dos santos, que é o dia da misericórdia. Não era o dia da Páscoa. Eles celebravam a Páscoa também
na nossa época, né? Na região, março, abril aí. Então, hoje, a Páscoa nossa junta tanto o dia da Páscoa mesmo deles, como o dia da misericórdia, de Yom Kippur. E na carta aos Hebreus fala, existia uma cortina do santo para o santo dos santos. Então, praticamente, o sacerdote era um açougueiro. Por quê? Ele matava o animal no pátio dos gentios, pegava o sangue, vinha e oferecia no santo. E uma vez por ano no santo dos santos. Aí tinha incenso, né? No santo dos santos, no primeiro templo construído, ficava a Arca da Aliança. E o que tinha nas extremidades da Arca da Aliança? 2 querubins. Ora bolas. Se em Êxodo 20 era proibido fazer imagem do céu, da terra e debaixo da terra, por que em Êxodo 25, 18 manda fazer a Arca da Aliança com as estátuas do querubins, meu Deus do céu? Se é proibido imagem, você que está me ouvindo aí, se foi proibida imagem, por que Deus mandou fazer as estátuas de querubins? Não são imagens? Imagens do céu. Porque no caso do bezerro de ouro, era substituição do poderio divino pelo bezerro. Isso que é idolatria. O ídolo substitui o Deus. Então, o Deus que eles fizeram era o bezerro de ouro. Os querubins são deuses. O que os querubins mais fazem? Adoram a? Então, quando você vê uma estátua de querubim, para que ela serve? Para mostrar para nós que nós também temos que adorar a Deus. Isso se chama iconografia. Ícone. Aquela imagem do querubim é um ícone que simboliza uma criatura que adora a Deus. Eu, até agora, eu não coloquei ali na minha sala de atendimento, porque ela é muito multiuso. Mas eu sempre carrego as imagens de São João Maria Vianney e de Padre Pio. Por quê? Junto com o outro santo, eu não sou tão próximo a ele, mas junto com São Leopoldo de Mandic, são os padres que mais confessaram na vida. São João Maria Vianney foi mandado para uma currutelinha chamada Ars, com 147 habitantes, 200 habitantes no máximo. Quando ele morreu, a primeira estrada de ferro de Paris para o interior foi para Ars, de tanta gente que o procurava para confessar. Ele virava à noite, comia batata, né? Então, quando eu coloco as imagens deles na minha sala de atendimento, é para quando eu estiver reclamando, tem gente mais, estou cansado, eu quero comer, estou com fome. Eu olho para eles e eles são o que para mim? Ícones de santos, de pessoas humanas como eu, que deram espaço, também não é humano o que eles fizeram, é a graça de Deus. Deram espaço para a graça de Deus, né? Deram espaço para a graça de Deus, para que eles servissem mais. Um dia eu fui confessar com o padre de Joviânia, que é bem carismático, e ele rezou para mim e disse assim: eu vi São João Maria Vianney pôr na estola no seu pescoço. Eu pensei, estou enrolado, né? E a profecia está se cumprindo, porque hoje eu bati o recorde. 5 horas ininterruptas de confissão. Eu nunca cheguei nisso. 5 horas. Das 9h20 até 2h50. Né? Nem sei quantas pessoas foram. Apesar que eu estava tão tranquilo que eu deixei o povo também falar um pouquinho mais da sua vida. Né? E não reclamei. Porque não tinha nem comida lá em casa. E a Cláudia está aqui, cadê a Cláudia? Exatamente, 2h50, mais ou menos, ela manda mensagem. Eu vou lá, eu vou lá comprar um hambúrguer no Reis, faço um hambúrguer em casa, porque o restaurante está fechado.
Exatamente, quando acabou, a Cláudia mandou, você quer almoço? Chegou o almoço aqui. Exatamente no mesmo. Até achei estranho, falei, mas será que foi essa hora que ela mandou mesmo? Exatamente. Era mais um sinal de Deus, dizendo, eu te nutro, se você me segue, né? Eu te dou o que você precisa na hora certa. Eu te sustento. Então, os dois servem. Como é que os dois que confessavam dia e noite, que morreram consumindo-se de amor a Deus, vão disputar com Deus, meu Deus do céu? Na verdade, gente, é claro, nossos irmãozinhos protestantes são nossos irmãos, eu tenho carinho, afeto, amo Jesus Cristo como a gente, mas essa história de idolatria é ridículo. Ridículo, é uma coisa mais ridícula que pode existir na face da terra. E ainda mais quando envolvem a mãe de Deus. É como se alguém, na cabeça, é como se alguém falasse assim, estão elogiando a sua mãe lá em São Luís. Ah, não é possível. Estão elogiando a minha mãe e não estão elogiando a mim. Não, e isso com a gente que não presta ainda vai. Agora você põe no nível de Cristo e Nossa Senhora. O que você acha que o filho dela, vai achar quando elogia a mãe dele? Quando honra a mãe? Quando põe ela num... Como é que chama esse que carrega? Andor. Tem hora que está fugindo as palavras da minha cabeça. Quando coloca ela num andor cheio de rosas, aí Jesus está lá. Não é possível. Vocês acham? Gente, é até difícil de falar uma estupidez dessa. Desculpa. É até difícil de falar. Hoje eu não dou conta mais. Falo, meu filho, pelo amor de Deus, não entra nesse assunto estúpido. Aliás, eu tive um ortodontista que era muito inteligente. E às vezes, quando eu trabalhava como médico, a gente ia sair para algum lugar, numa festa, e ele sentava perto de mim, e alguém vinha falar de idolatria, e ele falava assim, pelo amor de Deus, não subestime minha inteligência tocando esse assunto, não. Muda de assunto. Eu falava assim, Ronaldo, eu vou andar só com você, não preciso nem discutir. Ele falava na cara, pelo amor de Deus, não subestima a minha inteligência que eu tenho de idolatria, não. Que é ridículo. Ridículo. Bem, então, voltemos. Ficava a Arca da Aliança. Eu dei uma voltinha, fui lá só para dar uma... Ficava a Arca da Aliança no Santo dos Santos. O que aconteceu com o povo? O povo, mala demais, como nós, começou a levar os animaizinhos. Primeiro era para ser o melhor bezerro, o melhor cordeiro. O que eles começavam a fazer? Pegava os estrupiadinhos, né? Quebrou a patinha, leva para o templo. Ou vocês acham que não acontece assim? Hã? Tem uns que doam bezerro para a igreja, o melhor, mas tem uns... Já teve um monte de gente que foi pegar bezerro, não falou, padre, teve como pegar? Não, tenta mamando lá, não dá conta nem de... Tem gente de todo jeito. Tem gente que vem leiloar os bezerros para ajudar a igreja. Tem uns que vêm para procurar um menor preço. Tudo depende da conversão. Tudo depende da conversão, gente. Isso é importante. Em outras palavras, na igreja, tudo depende do tanto que você é eucarístico. Então começou a trazer os animaizinhos e não mudavam de vida. Ficava um rito exterior. O coração não mudava. Deus começou a mandar os profetas. Isaías dizia, estou cansado dos seus sacrifícios. Quando se fala sacrifício no Antigo Testamento, não é sacrifício nosso de hoje. São os animais, entenderam? Estou cansado. Quero um coração contrito, humilde, e não sacrifícios. Eu abomino os seus sacrifícios. Por quê? Porque trazia o animalzinho, matava ele no templo e continuava a putaria e a busca de dinheiro. Não é verdade? Bem, o que Deus fez? Mandou o seu filho unigênito. O sacrifício de animal não era capaz de restabelecer justiça com Deus. Como assim, padre? Quando você fere a Deus um pecado, Deus tem uma dignidade infinitamente superior à sua.
Então você mesmo não é capaz de restabelecer justiça. Para ter justiça é preciso um débito rigoroso, dever algo para alguém, tem que ser entre duas pessoas, um débito rigoroso, alteridade entre duas pessoas e igualdade de dignidade. Não existe justiça entre animal e homem. Não tem um julgamento que vai restabelecer o osso para o cachorro. Porque a dignidade deles é menor que a nossa, bem abaixo. Então, os animais nunca eram capazes de restabelecer justiça. Eram somente uma forma de expiação. Mas nunca o homem conseguiu restabelecer justiça com Deus com o pecado. Por isso, os do Antigo Testamento não entravam no céu. Mesmo Elias. Alguém fala assim, mas Elias foi arrebatado. Para onde o Elias foi, não sei. O céu não foi. Até a vinda de Cristo, não foi. O único capaz de restabelecer justiça com o Pai era o Filho, porque ele também é Deus. Entenderam isso? Então ele se encarnou e, ao invés de oferecer animais, ele ofereceu a sua própria vida. Agora sim, foi restabelecida a justiça com o Pai, Criador. Porque um da mesma dignidade deu a sua vida. Agora não tem mais necessidade de animaizinhos. O padre deixou de matar animal. Existe um só sacrifício, que foi dado pelo corpo de Cristo há 2000 anos atrás, na sua parte humana, mas que também era Deus. Ou seja, esse sacrifício de 2000 anos atrás, o único sacrifício que restabeleceu a justiça, é o mesmo sacrifício que se faz presente no altar. O único. Jesus desceu à mansão dos mortos e chamou os justos. Agora sim, benditos de meu Pai, Moisés, Elias e todos os santos do Antigo Testamento. Podem vir para o céu. Eu restabeleci a justiça. E deixou o seu único sacrifício. E o sacerdote, que sou eu, agora participo do sacerdócio de Cristo, que é único, que me torna capaz de fazer presente o sacrifício de 2000 anos atrás, o mesmo sacrifício. Ou seja, na hora da consagração, que eu, como padre, que tem sucessão apostólica, o Dom Carmelo me ordenou, um bispo ordenou o Dom Carmelo, que ordenou, até chegar nos apóstolos, eu que tenho sucessão apostólica, quando eu digo as palavras da consagração e levanto a hóstia, que é pão, na filosofia a gente tem substância, é aquilo que é em si e não é no outro. Substância seria aquilo que consegue viver sozinho. A substância do pão que tem seus acidentes. O que são acidentes? A cor de pão, o gosto de pão, a textura de pão. Ok? Hoje nós vamos estender um pouquinho mais minha homilia. Porque depois vocês não vão aprender isso fácil fora. Então, a substância é aquela que mantém tudo junto os acidentes. Por exemplo, a substância do Pablo tem essa cor da pele, essa textura e cor do cabelo, cor dos olhos, a voz, tudo é acidente. Mas o Pablo é a substância que mantém todos os acidentes juntos. É um princípio de unidade. Bem, quando eu levanto o pão, sai a substância do pão e entra a substância de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Mas Deus não muda o quê? Os acidentes. Então continua com o acidente, cor de pão, textura de pão, gosto de pão. Mas a substância, o princípio que mantém tudo unido é Cristo. Bem, abre um parênteses. Em alguns casos, Deus permitiu que se mudassem os acidentes, que são os milagres eucarísticos.
O mais famoso deles é o de Lanciano, que aconteceu mais ou menos no ano 750 depois de Cristo, um monge oriental que foi celebrar lá na capela e ele tinha dúvida se realmente Jesus estava presente. E quando ele foi consagrar, virou carne e sangue, que até hoje está exposto em Lanciano. Eu vi com os meus olhos. Num ostensório, você vê lá a carne, né? E o sangue coagulado. Os estudos mostram que eram musculatura cardíaca de alguém que sofreu muito. E o sangue AB. Eu já vi estudos dizendo que é AB positivo, mas AB está em todos os estudos. Ok? Que é o mesmo sangue do Santo Sudário, que está em Turim, na Itália. Ok? Quem quiser depois visitar Lanciano, vale a pena. É uma igrejinha bem... não é muito movimentado, mas está lá o milagre eucarístico. Mas houve um outro milagre que deu origem ao Corpus Christi. Olha como Deus guia a história. Olha, preste atenção. Em 1208, Santa Juliana de Conilon teve uma visão de Jesus que mostrou a lua cheia com uma parte escura. E nas aparições seguintes, ela chegou à conclusão que faltava a festa a seu corpo, sangue, alma e divindade. Ela começou a dialogar com o bispo de Liege, na Bélgica. Juliana Conilon era de Liege. O bispo chamava Roberto Turotti, negócio assim. Até convencer o bispo a ter uma festa Corpus Christi, antes de existir a festa no mundo, em 1246. Ou seja, 38 anos depois das visões de Juliana. E adivinha quem era naquela época tinha arquidiácono de Liege, Jacques Pantaleon. Eu vou dizer quem é Jacques Pantaleon. Ele não era bispo de Liege, ele era arquidiácono em Liege. Ele era responsável pela economia e também pelas vocações, né? Jacques Pantaleon. Bem, em 1263, Santa Juliana já tinha morrido. Um padre da Alemanha, chamado Pedro Braga, que também estava em crise de fé com a Eucaristia, fez uma peregrinação de Roma, não sei se é para Polônia, negócio assim, passando por Bolsena. Bolsena é uma cidadezinha onde morou Santa Cristina, que no século III, os pais quiseram matá-la por ter se tornado cristã. Pôs ela no martírio, amarrou ela numa pedra para ser afogada. Os pais. Vocês veem como é que a Eucaristia está ligada muito ao sofrimento. Santa Juliana de Conilon foi expulsa da sua congregação pela insistência de ter a festa de Corpus Christi. Ela morreu no mosteiro beneditino cisterciense, na França. Não na sua congregação, ela foi expulsa, porque queria uma fé. Esse trem de gente boa ser perseguido na igreja, gente, não é de agora não. Já vem de anos. Esse padre alemão vai na igreja de Santa Cristina e celebra a Eucaristia. Também com crise de fé. Quando ele levanta a hóstia, começa a pingar no corporal sangue. E também na pedra, que está manchado lá do altar, está manchado a pedra. Ele fica assustado. Nesse mesmo dia, quem estava em Orvieto, que é do lado de Bolsena, Papa Urbano IV. Adivinha quem é Papa Urbano IV? Jacques Pantaleon, que foi arquidiácono de Liege, onde tinha já a festa de Corpus Christi.
O padre ficou desesperado, choroso, e o Papa manda que ele viesse trazer o corporal para Orvieto, a pé. No caminho, o povo, também povo que é curioso, só que não tinha telefone, né? Já existia na época, né? Foi, claro que também não é só curioso, aí tem um significado. Enquanto o padre e mais outras pessoas levavam o corporal para o Papa, formou-se uma grande procissão. Bem, chegando lá, Papa Urbano IV lembra de Santa Juliana de Cornilhon, lembra da festa de Liege da Bélgica, e em 1264 ele estabelece Corpus Christi, a festa de Corpus Christi. O corporal até hoje está guardado não em Bolsena, mas em Orvieto. Só que só abre uma vez por ano, no dia de Corpus Christi. O problema é que na Itália, o Corpus Christi é no domingo. Ok? Então, se vocês quiserem um dia visitar Orvieto, que tem uma igreja belíssima, uma cidade muito bonita, uma igreja muito bonita, vocês vão no Corpus Christi da Itália, que seria o domingo seguinte ao nosso Corpus Christi. Lá, abrem para mostrar o corporal manchado de sangue. E qual sangue era? AB. Eu acho que positivo também. AB. Também existiu o milagre de Santarém, em Portugal, século XIII, que roubaram a hóstia, e a hóstia se tornou carne e sangue, e a pessoa ficou assustada e devolveu a hóstia. Tem o milagre de Siena, que as hóstias estão conservadas há séculos sem perder a característica, sem mofar. Tem milagre de Buenos Aires, que também é sangue AB. Bem, eu acho que não tem mais dúvida, né? Bem, hoje, o povo... Então hoje só tem um sacrifício de Cristo. Como é que vocês participam agora? Trazendo animaizinhos? Como? A missa começa com um pedido de perdão, um hino cristológico da glória, depois um diálogo com a palavra de Deus, e no ofertório você entrega a sua vida, seus problemas, suas dificuldades, suas dores no altar. Não precisa vir aqui, né? Mas pode vir ou da sua cadeira. O padre pega as suas dores, seus problemas, seus anseios, oferece o pão e vinho e se junta ao sacrifício. Se vocês pudessem ver, inclusive eu vou pedir para alguém ver misticamente. Lá em Porá teve muita gente que via misticamente a missa. Se vocês pudessem ver, lá em Porá mesmo, duas pessoas em momentos diferentes viram a minha mão sangrar, cair sangue, ficaram assustados. Inclusive um era recém-convertido. Pingava a minha mão. Por quê? Porque eu ajo em persona Christi. Cristo está no meu, por isso que eu falo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Eu não digo que é o corpo dele. Quando eu levanto a hóstia, é como se Jesus morresse e ressuscitasse. Não de novo, o mesmo de 2000 anos atrás. O céu se abre, o eterno toca o tempo. E aquele sacrifício de 2000 anos faz presente. Tanto sacrifício, paixão, morte e ressurreição. A substância do pão sai e entra a substância de Cristo. A substância do vinho sai e entra a substância de Cristo. Entenderam ou não? Vocês participam agora, tanto oferecendo a vida, como oferecendo o sacrifício de vocês. Isso é possível pelo batismo. Vocês participam do sacerdócio comum de Cristo. Então agora, teoricamente, era para vocês se converterem. Porque o único sacrifício que é possível é o da sua vida. Mas por que hoje não se converte ainda? Por que hoje ainda, se Deus já deu uma tacada de mestre, tirou esse sacrifício de animais, só tem o sacrifício de Cristo, e você tem que oferecer o seu sacrifício a Cristo, por que o povo não hoje se converte ainda? Porque Satanás entrou
na história. E uma das coisas que Satanás fez, principalmente com a catequese, foi destruí-la. Hoje se diz, catequese não é aula. Não tem professor, tem o quê, trem? E é o quê? É uma brincadeira de ciranda. O que é a bendita catequese? Então, tem que pôr uma mesa redonda. Ou seja, ensina na catequese tudo isso que eu falei? Por que não converte? Por ignorância. Ninguém sabe o que é missa. Por falta de catequese. Na família e na igreja. Não ensina o que é o sacrifício de Cristo. Não ensina nada. Como é que uma pessoa agora vem para mim? Por que todo mundo acha a missa chata? Porque ninguém sabe o que está acontecendo. E na verdade, se você não sabe o que está acontecendo, as músicas belíssimas são chatas. É melhor um tucu-tu-bum-bum. E vai uma explosão, e eu faço igual o Michael Jackson. Sai lá de trás, apareça aqui na frente. Né? E sai flutuando de drone. É muito mais legal. Ou não? Sim ou não? Muita gente. Ou então põe um teatrinho, que ri o povo no meio da missa com teatro. Ou faz uma outra coisa. Um show. Toca se eu cantasse igual o Frei Gilson, eu ia no meio da missa cantar uma música do Frei Gilson, aí apaga as luzes, vocês choram. Né? Aí vem aquelas fumacinhas, eu cantando com a luz no meio da missa. Todo mundo ia falar, que missa legal do Padre Pablo, que ele canta. Não é aquelas missas chatas que tem folheto. Você não ouve isso, não? Vocês não ouvem. Vocês já ouviram isso? Que missa é chato, é repetitivo, esse folheto, eu não aguento esse folheto. Por que falam isso? Porque não conseguem entender a mística da missa. O sacrifício, a entrega da sua vida, essa presença dos anjos aqui, da Nossa Senhora, do próprio Cristo. Você, por acaso, fica num show, na hora do... Você acha que o povo, na hora de Jesus na cruz, ia fazer o quê? Tocar uma musicona lá, toda animada? Morre Jesus, é isso? É? Não! Por isso que ninguém se converte quase. Porque não sabe onde está. Não sabe o que é missa. Não sabe do sacrifício de Jesus. Não sabe oferecer sua vida. Não sabe vir com o coração contrito e entregar-se. Não sabe fazer uma comunhão bem feita. Até hoje eu tenho dificuldade, gente. Abre a boca. Põe a língua para fora. Está cheio de gente ainda com dente. Eu tenho que ficar caçando. Abre, comunga, senta e faz uma ação de graças. Senhor, o Senhor está comigo. Muita gente nem sabe que está comungando o próprio Jesus. Uma comunhão pode salvar a sua família inteira. Mas ninguém está nem aí para a comunhão. Comunga como se fosse um nada. Por ignorância. Por não ter sido instruído do que é missa. Do que é comunhão. Que é o próprio corpo de Cristo, o sangue. A preocupação com as partículas, quando você comunga na mão, né? Saber que cada partícula é Cristo. Nós até encomendei agora também as patenas de comunhão, para vocês verem o tanto que fica. Também, não estou falando que os outros lugares que não pode ficar também doente, né? Claro que se caiu partícula no chão, Deus vai entender aquilo. A igreja mesmo sabe disso. Então não é para ficar doente também. É só para a gente ter um zelo por amor a Jesus cada vez mais, para vocês aprenderem que é a missa. Ou não? Então agora vocês vão entender por que mesmo depois dessa volta copernicana, né? Copernicana que fala, né? Que agora o sacrifício só tem o de Cristo, e você só pode se unir ao sacrifício de Cristo no sacrifício da missa, não acontece porque muita gente vai à missa como eu ia antigamente, com meus pais. Pai, está onde no folheto? Falta muito? Né? Meu pai também foi criado sem pai, né? Criado sem pai, então ele não teve formação. Porque o certo era dizer, meu filho, está acontecendo isso agora. O próprio Cristo está fazendo presente. Veja,
Que grandeza. Aí eu ia aprender desde pequeno o que é a Santa Missa. E eu ia entregar a minha vida no altar. E depois que você comunga, como é que você descobre se a pessoa realmente se converteu? Quando põe a mão no din-din. Ou ama Deus ou ama o dinheiro. Por isso que eu toco. Agora vocês estão entendendo porque eu toco no dízimo, né? Porque quem não é dizimista de verdade não se converteu. Você está pegado aos seus bens. E por acaso, eu não pedi permissão para eles. Mas o casal de Porá que está aqui é um dos maiores dizimistas de Porá. É uma das poucas exceções de gente que tem um rendimento maior. E ele me disse agorinha ali. Ele disse, ele é profissional liberal. Oscila, né? Uma coisa bonita que ele acabou de me dizer ali. Quando eu tenho um ganho menor do que os outros meses, eu acho ruim de não passar um valor maior para a igreja. E eu não contei para vocês, mas o diácono me contou que o dízimo da paróquia oscila justamente pela sua oscilação. O dízimo é maior quando você rende mais. O dízimo é menor. Eu ouvi isso tem um mês. E hoje, da mesma forma, né? Ele por acaso toca nesse assunto. Quando o meu rendimento é menor, eu acho ruim. E outra coisa que ele disse, o povo fica preocupado, eu já passo no início do mês. Porque um coração eucarístico tem que ser desapegado. Enquanto você tiver apego ao dinheiro, você não cresce. Não cresce espiritualmente. É do cão. Se você fica daqueles também contando, vai comprar um sanduíche contando lá, dividindo 9 fora, quantas mordidas de um deu? Tanto. O outro deu tanta mordida. Você pediu batata. Enquanto você for um avarento desse, você não cresce espiritualmente. Você sabe se uma pessoa é eucarística quando é caridosa com a igreja e com os pobres. Caso contrário, reza o rosário e adora mais, porque você não se converteu ainda.